O poder da mulher que ora. Livro de Stormy Omartian. Capítulo 4. Senhor, ensina-me a andar por teus caminhos em obediência. Lembro-me de quando estava no ensino médio e certo semestre tive de fazer aulas de natação. Eu detestava as aulas porque eram às 7h30 da manhã e meu cabelo ficava horrível o resto do dia. Naquela época não havia secadores de cabelo portáteis, se é que vocês conseguem imaginar tempos tão primitivos. Chuva ou sol, tínhamos de nadar todo dia e às vezes era bem frio naquelas manhãs de inverno californiano, cheias de nevoeiro. Você só era dispensada se estivesse morrendo e ainda assim precisava apresentar um atestado médico. Apesar da penúria daquela experiência, eu adorava nadar e tornei-me razoavelmente boa em natação. Aprendi que, se me posicionasse corretamente e fizesse todos os movimentos certos, podia avançar com rapidez na água. Tornou-se um exercício fácil e logo eu estava do outro lado da enorme piscina. Não havia nada que me fizesse vacilar, nem mesmo a água agitada pelos outros nadadores dos dois lados. O mesmo princípio aplica-se a nós. Se queremos atravessar as águas de nossa vida com sucesso, devemos nos posicionar corretamente e aprender quais são os movimentos certos. Se não o fizermos, quando chegarmos às situações turbulentas, não seremos capazes de atravessá-las. Vamos acabar nos debatendo até a exaustão, fazendo de tudo para não afundar. E, na verdade, jamais vamos chegar a lugar algum. No entanto, se nos posicionarmos sobre a liderança de Cristo e aprendermos o que Ele requer de nós, o fluir do Espírito Santo nos levará para onde precisamos ir. Os movimentos certos. A maneira de aprendermos o que Deus espera de nós é pela leitura de Sua palavra. Não podemos começar a fazer os movimentos certos se não sabemos quais são. Além disso, podemos estudar quanto quisermos o Santo Manual da Vida e aprender tudo o que devemos, mas vai chegar uma hora em que precisaremos pular na água. A prova de nossa sinceridade encontra-se em fazer e não somente saber. Uma coisa é escrever uma lista do que se deve ou não fazer, mas outra bem diferente é ter um coração dedicado aos caminhos de Deus e uma alma que anseia por viver nesses caminhos. Uma coisa é ler sobre a vida e outra é vivê-la. A obediência é algo que você faz. Ter um coração disposto a obedecer é um motivo de oração. Senhor, ajuda-me a ser disciplinada. Ouço esse clamor de mulheres por todo o mundo. Sabemos um bocado sobre o que devemos fazer, mas muitas vezes temos dificuldade de colocar isso em prática. Devemos orar para que Deus nos capacite a fim de sermos disciplinadas o suficiente para fazer o que é necessário. Na maior parte do tempo, sou uma pessoa razoavelmente disciplinada. No entanto, nem sempre fui assim. Houve uma época em minha vida que era exatamente o contrário. Sofria de uma depressão que não me largava. E como muitas de vocês que já ficaram deprimidas sabem, é impossível pensar com clareza e organizar bem a vida quando você está lutando para encontrar um motivo para viver. Você não consegue fazer as coisas que são boas para você porque não sabe se valem a pena. Você não avança na vida, pois sobreviver a cada dia requer toda a sua energia. Quando comecei a aprender a orar sobre todos os aspectos de minha vida, pedi a Deus que me ajudasse a ser disciplinado o suficiente para ler diariamente Sua palavra, orar fielmente e dar os passos de obediência que precisava. Pedi-lhe que me livrasse da depressão e de qualquer outra coisa que estivesse me impedindo de chegar a tudo o que Ele havia reservado para mim. Eu me surpreendi como Deus respondeu tão rapidamente àquelas orações. Tornei-me muito mais disciplinada, organizada e obediente do que acredito que seria normal dentro de minhas capacidades naturais. Mesmo caminhando com o Senhor há 32 anos, porém, ainda estou aprendendo a viver em novos patamares de obediência. Meu corpo está envelhecendo, mas como resultado de obedecer a Deus de novas maneiras, a cada ano que passa, meu espírito está sendo renovado. E a cada novo passo de obediência que dou, experimento novas bênçãos e nova liberdade que não conhecia e jamais imaginei serem possíveis. Não caia na armadilha de achar que uma vez que você foi salva, não precisa mais fazer nenhum esforço. É como não tomasse mais banho por já ter tomado. Talvez você consiga escapar por um tempo, mas é um negócio arriscado e sem dúvida alguma vai afetar sua qualidade de vida.
Aprender a obedecer é um processo que dura a vida toda. Há sempre novas dimensões de obediência a conquistar. Mesmo que você venha caminhando com o Senhor há 40 anos, ainda precisa que Deus lhe mostre certas áreas da vida em que não está sendo obediente. Nós nos complicamos quando achamos que sabemos o que fazer e paramos de perguntar a Deus se estamos de fato fazendo o que devemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Não podemos jamais nos orgulhar de como obedecemos a Deus perfeitamente, pois Ele está a todo tempo nos levando além e pedindo que passemos a outros níveis de crescimento. Também não podemos cair no outro extremo e dizer: este é meu jeito de ser, indisciplinada e incapaz de aprender. Não temos desculpas para deixar de fazer o que devemos quando Deus diz que vai nos capacitar para fazê-lo, se pedirmos sua ajuda. Tudo o que precisamos dizer é: Senhor, ajuda-me a ser disciplinado o suficiente para obedecer-te como tu queres, a fim de que eu possa ser a pessoa que tu me criaste para ser. Sem a obra de aperfeiçoamento, balanceamento e refinamento do Espírito Santo, a liberdade que você tem em Cristo se transformará em permissão para fazer o que você bem entender. Obediência pessoal. Além das regras que todos nós temos de obedecer, há coisas específicas que Deus pede de cada um de nós individualmente, a fim de nos levar a alcançar o propósito que Ele tem para a nossa vida. Essas coisas são diferentes para cada pessoa. Por exemplo, há 8 anos Deus instruiu meu marido e eu para que nos mudássemos da Califórnia para o Tennessee. Não era algo que eu queria fazer e a ideia nem havia me passado pela cabeça. Estava feliz onde me encontrava e não queria sair de lá. No entanto, por causa de uma direção clara de Deus, empacotamos nossas coisas e obedecemos. Ao longo dos anos tem ficado cada vez mais claro os motivos de nossa mudança e sou muito grata por termos ouvido e seguido a direção de Deus. Contudo, possivelmente não teríamos ouvido se não tivéssemos de fato dito para Deus: Senhor, mostra-nos o que devemos fazer. É importante que você continue pedindo a Deus que lhe mostre o que Ele quer que você faça. Se você não perguntar, não vai ficar sabendo. É simples assim. Por exemplo, talvez Deus lhe peça que mude de emprego, pare de fazer certa atividade, faça parte de certa igreja ou mude o jeito com que sempre fez alguma coisa. Seja lá o que Ele pedir que você faça, lembre-se de que Ele tem em mente as maiores bênçãos para você. No entanto, você deve entender que talvez nem chegue a ouvi-lo, caso não esteja realizando os outros passos de obediência que Ele espera de todas nós, que podem ser encontrados em sua palavra. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Perguntar não dói. Coisas que você preferia não fazer. Todas nós temos de fazer coisas que não queremos. Até mesmo nos mais maravilhosos dos empregos, sempre há alguns aspectos que não nos encantam. No entanto, parte do sucesso na vida significa fazer coisas que preferíamos não fazer. Quando fazemos coisas de que não gostamos simplesmente porque sabemos que precisamos fazê-las, isso constrói nosso caráter. Torna-nos disciplinadas, transforma-nos em líderes nas quais Deus pode confiar. Há sempre um preço a pagar quando deixamos de lado coisas que precisamos fazer a fim de fazer só as coisas que temos vontade. Precisamos estar desejosos de fazer sacrifícios pelas bênçãos que queremos. Quando você sente dificuldade em fazer algo que sabe que é necessário, peça ao Espírito Santo que ajude. E claro que você ainda tem de dar o primeiro passo, não importa quão assustador, intimidante, horrível, incômodo ou desagradável ele seja. Mas quando você o fizer, o Espírito Santo a ajudará por todo o caminho. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:27. 10 bons motivos para obedecer a Deus. Há inúmeros motivos para obedecer a Deus, mas há um motivo principal, é o que Ele ordena que façamos. Se não houvesse mais nenhum motivo, esse certamente já seria suficiente. No entanto, há muitos benefícios importantes dos quais você e eu devemos ser lembradas com regularidade. Abaixo fiz uma lista com 10 deles. 1. Nossas orações são ouvidas.
Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Salmo 66, 18 e 19. 2. Desfrutamos uma percepção mais profunda da presença do Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. 3. Adquirimos sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2, 7. Temos a amizade de Deus. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. 5. Podemos viver em segurança. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. Levíticos 25, 18. 6. Somos aperfeiçoadas. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 1 João 2 e 5. 7. Somos abençoadas. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Deuteronômio 11, 26 e 27. 8. Encontramos felicidade. O que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. 9. Temos paz. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Salmo 37, 37. 10. Temos uma vida longa. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, 1 e 2. Um trampolim para o destino. Deus tem grandes planos para você. Tem coisas importantes que Ele deseja que você faça. Neste exato momento, Ele está preparando você para o seu destino. Contudo, você precisa dar passos de obediência a fim de chegar lá. Além disso, precisa confiar que Ele sabe o caminho e que não vai magoá-lo ao longo do processo. As regras de Deus são para o nosso bem, não para nos fazer sofrer. Quando vivemos de acordo com elas, a vida funciona. Quando não as seguimos, a vida se desintegra. Quando obedecemos, temos clareza. Quando não, temos confusão. Além disso, existe uma relação bem definida entre obediência e amor a Deus. Apesar de Deus nos amar, não vamos sentir seu amor se estamos andando em desobediência fora de seus caminhos. Existe também uma relação direta entre a obediência e a resposta às orações. 1 João 3, 22. Se você está frustrada porque não vê respostas às suas orações, pergunte a Deus se isso está sendo causado por desobediência. Diga: Senhor, há alguma área da minha vida em que não estou sendo obediente a Ti? Não fique falando para Deus o que você quer sem perguntar o que Ele quer. Você não sabe quando alcançará aquele momento para o qual a Deus está preparando. E não é só um momento, é uma sucessão de muitos momentos. Não importa se você é uma profissional solteira ou uma senhora casada com 9 filhos, todos com menos de 10 anos de idade. Não importa se você tem 19 ou 90 anos. Deus está preparando você a cada dia para algo especial. Ele quer que você esteja disposta a deixar que Ele a purifique, fortifique e faça você crescer nele. Contudo, você precisa respeitar as regras do jogo. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, segundo Timóteo 2 e 5. Você não pode nadar com sucesso até chegar àquela sucessão de momentos se não estiver fazendo os movimentos certos no presente. Minha oração a Deus. Senhor, Tua palavra diz que aqueles que amam Tua lei terão grande paz e nada os fará tropeçar. Salmo 119, 165. Amo Tua lei, pois sei que ela é boa e que existe para meu próprio bem. Capacita-me a viver em obediência a cada lei, para que eu não tropece e venha a cair. Ajuda-me a obedecer-te para que possa permanecer na confiança e paz de saber que estou andando em Teus caminhos. Meu coração deseja obedecer-te em todas as coisas, Senhor. Mostra-me em que áreas não estou fazendo isso.
Se há passos de obediência que preciso dar e que não compreendo, peço-te que abras meus olhos para a verdade e me ajudes a dar esses passos. Sei que não posso fazer tudo certo sem tua ajuda, por isso peço que tu me capacites para que eu viva em teus caminhos em obediência. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Salmo 119, 10. Tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, 8. Não quero me iludir ao não te perguntar onde estou errando o alvo que tu determinaste para a minha vida. Revela-me quando não estou fazendo as coisas que deveria. Mostra-me se estou fazendo coisas que não deveria. Ajuda-me a ouvir tuas instruções específicas para mim. Fala claramente comigo por meio de tua palavra para que eu saiba o que é certo e o que é errado. Não quero agir de modo a entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Ajuda-me a estar sempre aprendendo sobre teus caminhos, para que possa viver na plenitude de tua presença e alcançar tudo o que tens para mim. As promessas de Deus para mim. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3:22. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmo 84:11. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3:24. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11:28. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Fim do capítulo 4.